Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro, 28ª semana do Tempo Comum. A coerência da vida. A palavra de Deus nos traz o direcionamento do dia a dia da nossa vida. A palavra de Deus nos molda segundo a vida cristã, segundo os desejos de Deus, segundo os parâmetros que Deus espera com que nós, que professamos a nossa fé, amamos a Deus, vivamos o nosso dia a dia. Deus nos pede que nós hajamos com a misericórdia e com a bondade, que nós sigamos as leis, mas também nas leis tenhamos o olhar da caridade e da misericórdia para com os meus irmãos. Tenhamos sempre o olhar da benevolência em tudo aquilo que fazemos. Busquemos a simplicidade no transcorrer da nossa vida. Possamos viver enquanto família, respeitando os nossos irmãos, caminhando juntos enquanto uma única igreja. Não buscando lugares de honras, mas buscando nos servir. Aquele que segue a Jesus Cristo é aquele pronto sempre a servir. São João Paulo II enfatizava: devemos estar abertos e disponíveis à palavra de Deus, para fazer com que a nossa vida cotidiana, a nível pessoal, familiar e profissional, seja sempre em perfeita sintonia e harmoniosa coerência com a mensagem de Jesus, com o ensinamento da Igreja e com os exemplos dos santos. Quantos são os ensinamentos da nossa Santa Igreja, que vai nos mostrando de que forma nós vamos a cada dia nos aprofundando nesse amor e nessa graça de Deus, nos moldando segundo a palavra de Deus. Quantos são os exemplos de santas e santas que souberam infinitamente abandonar a vida terrena para seguir os parâmetros de Deus. Coerência com a mensagem de Jesus. Viver segundo a coerência com que Jesus nos prega no dia a dia a sua palavra. Santa Teresa do Menino Jesus escrevia: do Evangelho fiz o meu tesouro mais precioso. E nos ensina que esse tesouro precioso da nossa vida é o livro que nós guardamos, o livro que nós devemos ler, é o livro que deve caminhar conosco no nosso dia a dia. Vencer os obstáculos da vida. Como Santo Afonso enfatizava, você tem que vencer tudo para conquistar tudo. Temos que vencer as tentações, as dificuldades da vida para que possamos conquistar o tudo que é Cristo. Possamos conquistar a vida em Deus. Possamos alcançar o sentido que somente Ele nos dá no transcorrer da nossa vida. Santo Antônio de Pádua nos chamava a atenção. Quando te sorriem, prosperidade mundana e prazeres, não te deixes encantar. Não te apegues a eles. Brandamente entram em nós, mas quando os temos dentro de nós, nos mordem como serpentes. Nos seduzem e depois nos engolem. E depois nos afasta inteiramente da vida em Deus. Nos afasta desse amor e da bondade de Deus. Nos transforma, nos torna pessoas muitas vezes petrificadas, pessoas que não olham a vida segundo um parâmetro de caridade e bondade da vida. Se entregam inteiramente à perdição que somente o mundo pode nos seduzir, que somente o brilho dele pode nos encantar. O brilho de Deus é muito superior. O brilho de Deus, na sua infinitude desse amor que abranda o nosso coração, o nosso ser, nos dá um sentido diferenciado da vida, de vivermos essa simplicidade, de servirmos e de amar. Aquele que não ama não serve, aquele que não serve também não ama.
Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.